10 horas e 30 minutos, show da manhã, e nós estamos recebendo aqui, mais uma vez, satisfação receber aqui o Valdir da Fonseca. Vamos ver se esse é o microfone. Valdir da Fonseca, bom dia, Valdir. Satisfação ter de volta aqui na Rádio Pioneira, no show da manhã. Bom dia, Ricardo, bom dia, Aguinaldo, todos os queridos rádio ouvintes da Pioneira FM. Valdir, primeiramente, o PT, do qual você faz parte da executiva, e votou ontem, né, entre ali os filiados, né, 58 filiados em condições de votar, definiram o pré-candidato. Agora que começa o trabalho, vamos dizer assim, para a consolidação aí da candidatura do professor Tarcísio, né? O que você analisa, como que foi ali todo o processo, e o que você vislumbra de agora em diante? Ricardo, dentro do PT e do Estatuto do Partido dos Trabalhadores, prévia é uma coisa que está dentro do Estatuto. E nós, ao contrário do que muitas pessoas falam, pensam e falam por aí, nós temos um grupo de filiados e não um partido com várias facções. Nós somos o Partido dos Trabalhadores, onde nós cumprimos o Estatuto. Eu só queria lembrar que não é a primeira vez que nós temos votação para Paysandu, é a segunda vez. E todas as vezes que saem as votações, todos os nossos militantes pegam a nossa causa e vai trabalhar na causa que foi aprovada. Eu mesmo tenho várias teses dentro do PT que eu perdi, que eu defendi e perdi. E isso é normal numa democracia partidária dentro do PT, mesmo porque está dentro do Estatuto. Se você pegar no estado do Paraná, nós tivemos pelo menos 30 municípios que tiveram prévia ontem. Em Curitiba também teve um encontro que é equivalente às prévias. Lá eles optaram primeiro para o encontro. E também se decidiu, por maioria, que não terá candidato próprio. E todo o PT de Curitiba, muito a contragosto, parte, mas vai apoiar o ex-tucano, né? Gustavo Frutti. Então isso não acontece só aqui em Paysandu. E quando nós saímos de um pleito, eu disse isso ontem, um pouco antes de apurar as eleições, os votos dos militantes das prévias, que nós somos o Partido dos Trabalhadores. E toda decisão, todo militante participa. O Partido dos Trabalhadores é o único partido em que o voto do Lula e da Dilma vale tanto quanto o desse modesto vereador aqui no interior do Paraná. Você acredita então que o partido sai fortalecido diante de todo esse processo democrático de escolha então do pré-candidato? Com certeza, mesmo porque nós estamos construindo um plano de governo junto com os técnicos e todo o Partido dos Trabalhadores que participa efetivamente dessa construção é parte disso. O importante para nós é Paysandu. Paysandu é muito mais parte Por exemplo, se o Juca tivesse ganhado as prévias, dia 29, nós temos um calendário diferente que nós vamos estar continuando, elaborando um plano de governo. Se o Juca tivesse ganhado as prévias, nós ia apresentar o mesmo plano de governo para a sociedade de Paysandu, porque Paysandu é muito maior do que parte da sociedade, que é um partido político. Mas nós, é claro, gostamos de debater, de discutir, de conversar. Quem chega numa reunião do Partido dos Trabalhadores é aquela que não chega gente de fora, mesmo porque a reunião é do partido. Mas se alguém, por acaso a gente convidar alguém, ele vai ver que as questões lá, nós falamos, debatemos, discutimos, mas depois que vota, acabou. O que determinou, Valdir, para que alguns filiados eles não estivessem, digamos, em condições de votar nas prévias? Tem a questão do ano. Para votar no PT, em qualquer circunstância, você precisa ter um ano de filiação. Então parte da companheirada não tinha. Outra condição é ter em dias com a Secretaria de Finanças até o dia 1º de abril. E teve gente que fez a sua contribuição no dia 2, no dia 3, no dia 4. Quer dizer, a contribuição é obrigatória. Agora, para ter direito a voto, teria que ter pago até 1º de abril. Por isso, dos mais de 130 filiados, 58 estiverem em condições de votar. É uma pena, porque daí poderia ter sido uma representatividade maior. Agora, Valdir, uma coisa que passaram para a gente aqui, sabe, o pessoal passa as coisas para a gente. A gente cabe a nós apurar até que medida isso é verdade ou não. Já que você está aqui, eu vou fazer isso agora de forma direta. Aquele panfleto que vocês fizeram, interno, divulgando
ali o Tarcísio, os apoios dele. Chegou a informação que a oposição, não sei quem, já teria feito denúncia e de que vocês teriam, serão, no caso, dependendo do que acontecer, enquadrados como propaganda antecipada. O que você está sabendo de alguma coisa disso? Sim, também já ouvi dizer, mas talvez os outros partidos não tenham chamado democracia interna, e o nosso estatuto diz que você é candidato, pré-candidato, e nós podemos fazer a divulgação. Mesmo porque, se você é candidato a alguma coisa, você tem que mostrar quem é você, né? Quem te apoia. Se você pegar as prévias do PT a nível estadual, dos últimos tempos, você vai ver jornal de 40 páginas. Tá? É claro, nós somos um município pequeno, você não vai fazer jornal de 40 páginas. Tá? Do mesmo jeito que nós fizemos, o Juca também poderia fazer se quisesse. Tá? Mesmo porque eu vou apresentar o que para você? Tá? Então, dentro do nosso estatuto, prevê que a eleição é interna, é pré-candidatura do partido. Como que eu apresento para isso? Eu posso ir na casa das pessoas e apresentar só falando, ou eu posso passar isso para o papel. Tá? Então, dentro disso, as pessoas questionam. Eu sempre falo para as pessoas que eu lutei por democracia a vida inteira, quem sou eu para questionar a legitimidade das pessoas? Agora, isso é uma coisa usual, nós fazemos isso sempre no PT aqui, no PT de qualquer lugar. Eu acho que, só para você ter uma ideia, eu acho que foi o único lugar que só um grupo que apoiava um candidato teve. Dos outros, todos tem dois. Se eu tivesse, eu ia trazer para vocês, se eu conseguir pegar, eu vou trazer para vocês verem, mostrar, para confirmar só aquilo que eu estou falando. É claro que não precisa, você não está aqui duvidando da minha palavra. Mas posso fazer isso. Isso é democracia interna. Eu tenho o direito de apoiar um candidato, o outro tem, e tem direito de externar isso, seja nos meios de comunicação. Ou seja, por exemplo, a única coisa que deu problema para nós até agora foi na prévia do Tadeu Venere e da Gleice Hoffmann para prefeito de Curitiba, aonde ela colocou outdoor. Porque aí foge da questão do PT. Até alguém disse para mim que nós entregamos panfleto para a cidade inteira. Eu disse, até respondi no blog de vocês, que só se Paysandu tiver 500 pessoas, que nós fizemos 500 panfletos. Não, tá? Mesmo porque nós fizemos 1000 panfletos e os outros 500 estão comigo ali no carro. Não, você não entregou? Não, é porque não tinha para quem entregar, né? Jornal para afiliado. Ô Valdir, próximos passos. Definido o candidato, o que vocês pretendem fazer? Fazer coligação, definir um vice? Agora o próximo passo é conversar com os outros partidos políticos. Nós temos algumas regras, tem alguns partidos que a gente não conversa para questões eleitorais, tá? Isso é questão partidária do PT Nacional, tá? E a gente, não é que a gente obedece, tá no estatuto, é decisão partidária, não se discute, tá? Nós vamos conversar com os partidos que nós chamamos de base aliada do governo federal, que tem aqui no nosso município. Vamos tentar formar um grupo grande, o maior grupo possível, para nós fortalecer a candidatura. Aí, de repente, para estar conversando sobre o vice e de uma possível coligação na majoritária. Essa é a construção que nós, PT, vamos fazer a partir de agora. Nós vamos fazer isso buscando e conversando com todos os partidos, os que sempre estiveram com nós, os que nunca estiveram com a gente. E aí a gente vai construir uma aliança, porque a gente entende que nós temos um grande projeto, que nós temos grandes pessoas dos outros partidos também, e que nós podemos trabalhar para uma Paysandu melhor, dentro de um plano de governo com seriedade e principalmente com dados técnicos na mão. Deixando um pouquinho de lado essa questão das eleições, né? Tudo muito frio ainda. Valdir, semana passada, o que movimentou ali o cenário político aqui na cidade de Paysandu foi o, entre aspas, arquivamento da comissão processante que investigava o prefeito com relação às obras paradas ou inacabadas, da qual você fazia parte da comissão, você era o relator, né? Sim. Foi apresentado um requerimento na Câmara por 5 vereadores pedindo esse arquivamento e todos os vereadores votaram a favor, 9-0, inclusive você votou a favor. O que você tem a dizer para a população de Paysandu? Que vocês arquivaram, não existe mais a comissão processante, ela não vai mais investigar o prefeito? Eu vou responder do jeito que eu respondi no blog.
Tá? Nós tínhamos uma comissão processante, a Eliane Fusari era presidente, eu sou relator, Oswaldo Marinho membro. Essa comissão, ela fez o trabalho dela e entregamos o relatório, inclusive, está no blog também. Acompanhamos lá. Acompanharam lá. A partir do momento que nós entregamos aquele relatório, a CP2 que está escrito lá no requerimento é aquilo lá. Tá? Entregamos, está pronto. Então como que você arquiva através de requerimento uma coisa que já foi entregue? O que não está escrito no requerimento e que o questionamento das pessoas é o seguinte: não está escrito o relatório final lá no requerimento. E o que está em vigor hoje na justiça, lá porque está tramitando, que foi conseguido eliminar? O relatório final. Burocraticamente, eu sei que para as pessoas é difícil entender. Tá? Então, por exemplo, você não arquiva o que não existe. A CP terminou naquele dia que vocês filmaram. E o que estava pedindo naquele requerimento, no meu entendimento, aquele requerimento e nada é a mesma coisa. Então, para mim, não faz a menor diferença votar favorável ao contrário. Então, acho que o requerimento dos 5 vereadores pedindo o arquivamento, ele não tem, digamos assim, substância jurídica, uma coisa nesse sentido? Mesmo porque você não arquiva uma coisa que não existe. Então a comissão processante ainda está em curso, apenas esperando o recurso lá. O prefeito suspendeu por liminar, tramitando na justiça. Eu sempre falo para as pessoas que eu gostaria de ter poder para fazer um punhado de coisa. Infelizmente não tem. Não, tá? Todos nós gostaríamos, né? Você gostaria de ter poder de melhorar a comunidade, melhorar o blog, a rádio, o Aguinaldo também, todo o pessoal. Tem algumas coisas que fogem da nossa competência, tá? Então eu falo para as pessoas, gente, tá lá, tá filmado, relatório final. Agora, se tivesse escrito lá, mesmo o relatório final, está tramitando na justiça. Na justiça. Então, enquanto não sair da justiça, e outra, o que arquiva aquele relatório? A votação, ou a suspensão pela justiça da forma que está agora. Agora está suspenso pela justiça. Tá? Porque se fosse assim, eu sempre falo para as pessoas que por decreto não se faz nada e tem as questões das competências. Então, não tem essa questão na minha... Se eu tivesse entendido o que tinha, eu teria perguntado para o advogado. Mas não tinha necessidade. Então eu falo para as pessoas, do mesmo jeito que eu posso fazer um projeto de lei autorizativo, autorizando o município, por exemplo, pega uma coisa que mais pega em Paissandu, que a partir de mês de novembro, se soltasse todo o Jardim Bela Vista. Beleza, eu posso fazer uma lei para isso, tá? E daí? O que vai acontecer? Eu estou falando de lei. Nada. Não, a menos que ele consiga verba para isso por outros caminhos e não por causa da lei que eu fiz. Tá? É claro que quando se faz no meio político, tudo tem uma dimensão enorme. Eu até costumei brincar que aí naquele dia nós votamos a lei do ficha limpa e eu não vi, exceto aqui no programa que eu estive, ninguém fala disso. Não, a lei da ficha limpa, para mim, entrou para a história deste país. E a gente está votando a lei da ficha limpa municipal. Não. Ou seja, uma coisa de grande importância, pelo menos na minha maneira de ver, da maioria das pessoas, de grande relevância, não mereceu um comentário e uma linha. E um requerimento que, ao meu ver, e juridicamente, não tem mesmo porque está tramitando na justiça. Eu não arquivo, eu não posso arquivar alguma coisa que está na justiça. Não tem poder para isso. É claro que, quando você fala, as pessoas acabam reproduzindo o que entendeu. Né? De repente, se isso não fosse possível nos trâmites legislativos, isso não aconteceria. Como isso é possível? Vocês já devem ter visto, eu vou dar outro exemplo para vocês. Vocês já devem ter visto em alguns panfletos dizendo que conseguiu milhões de reais para Paissandu. Depois o tempo passa. Tá? Então eu falo para as pessoas, é só ir acompanhando as coisas bem direitinho, que você vai ver que, às vezes, uma coisa sem importância, sem relevância, toma uma importância enorme e as coisas que de fato têm importância acabam não tomando. Por isso que, às vezes, eu entendo que atrapalha. Mas você acha que essa questão sem relevância se aplica nesse caso desse arquivamento?
era uma situação sem relevância, porque o que chama a atenção muito é a questão da coerência, né? Porque os 3 vereadores que estavam à frente da comissão votaram pelo arquivamento. E eu acho que é isso que criou uma certa crítica. Né? Eu acabei de dizer para você. Não. Está votando uma coisa que não tem validade. Para não. Ali você tem que ter a questão do respeito ao outro, que ele vota as coisas que você faz, você vota a coisa dele. Eu falei, gente, beleza, tá. Eu não vou aqui fazer uma briga por uma coisa que não vale. Você destacou isso na tribuna e não estava nessa assim. Eu falei da justificativa. Tá? Eu falei bastante, como sempre eu gosto de falar. Então, é o que eu falo para você, às vezes o que a gente fala acaba não tendo importância, não tendo relevância. É isso. Não entendo, não vejo porquê. Não. Essa questão de poderes, nós temos 3 poderes no Brasil. Se uma coisa está tramitando no Legislativo, o Judiciário, depois de tramitado, ele pode desconstruir, dizer que é inconstitucional e que é ilegal e que não pode. Se está tramitando no Judiciário, ninguém pode fazer isso. O que você acha que vai acontecer então agora? A hora que tramitar, se voltar e caçar a liminar, a comissão processante ela pode voltar a ficar ativa de novo? Caso isso aconteça, poderá sim. Não. Aí necessariamente o presidente vai ter que convocar uma sessão de julgamento e voltar todo aquele processo de novo. Sim. Vai ser difícil para o povo entender esse negócio aí, né? Mas é assim que as coisas funcionam, Amador. Quem tem que saber como funciona sou eu, tenho obrigação de fazer isso. Não. E por que os outros vereadores não entendem que esse processo é assim? Por que os 5 vereadores que apresentaram o requerimento não tinham ciência que eles estavam fazendo uma coisa que não era correta? Rapaz, eu só respondo por mim. Sim. Então os 5 vereadores que apresentaram o requerimento lá, nós queremos que a comissão seja arquivada. Eles estavam fazendo uma coisa que não tem sentido, para a gente entender. No meu entendimento, sim. No entendimento deles, não, né? Claro, senão não teria apresentado. E quando o presidente colocou em votação o requerimento e todos os vereadores votaram 9-0, também eles estavam votando algo que não tinha nenhuma validade. Então. É como eu disse, eu não posso votar, por exemplo, por votar eu posso, eu não posso, aquilo lá é um requerimento para arquivar uma coisa que já estava terminada e entrega o relatório final. E o relatório final não está escrito no requerimento. Nós vamos aguardar então aí os próximos passos, né? Porque ficou muito, eu para falar a verdade, eu estou meio confuso com relação a isso aí. Mas a gente vai esperar ali os novos procedimentos, com certeza ali, né? O jurídico da Câmara vai estar dando toda a orientação nesse sentido aí, né? Porque a gente tem que passar para a população o que realmente acontece. Esse é o nosso papel, de trazer a informação, né? A informação que eu tive ligando para a Câmara e conversando lá com os funcionários é que a comissão tinha sido arquivada e que ela não teria mais sequência, né? Aí o vereador Valdir aqui esclarecendo, trazendo aí novas situações para a gente. Valdir, eu agradeço. Se você quiser, a gente está com o tempo meio finalizando, mas eu agradeço. Se você quiser finalizar aí a sua fala, fique à vontade, o microfone está aberto aqui na Pioneira FM. Olha, eu sempre agradeço às pessoas pela oportunidade de estar podendo participar dos programas, dos blogs, respondendo as perguntas e questionamentos. E sempre digo para as pessoas que eu estou aberto para responder, seja via e-mail, seja nos blogs, todo tipo de questionamento. Interpretação de lei é uma coisa, não é uma coisa tão simples assim. Às vezes você vê uma pessoa fazendo uma coisa e você pensa que é ruim e na verdade não é. Até tem, eu sei que o seu tempo está escasso, mas eu até gostaria de fazer um comentário que você fez uma postagem sobre como ficam os vereadores, comentou para os 13 a vergonha. Eu continuo dizendo para você, os vereadores de Maringá devem estar muito felizes, porque eles triplicaram o salário deles, tá? E votaram para ficar 15. E eu estou aqui aberto, pronto, e dizendo, eles votaram em causa própria e acabaram com a democracia. E isso sempre me preocupa. O vereador não está lá para representar ele, tá? Eu votei favorável, se tiver voto de novo, tá? E justifico porque a Câmara de Maringá vai custar o dobro que se tivesse 23 vereadores. O dobro, tá? Por isso que eu estou dizendo para as pessoas, eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu defendo e estou defendendo o dinheiro público. Até saiu um comentário de que eles queriam rever, você não ouviu alguma coisa a respeito? Eu vi alguém dizer, para mim ninguém falou nada. Querer rever, voltar dos 13 para as 9, mas eu acho que aí é mais jogada para a torcida, não sei. Mas houve esse comentário aí.
Valdir, eu agradeço a sua participação e o espaço está aberto para quando você quiser trazer mais esclarecimentos aqui. Eu agradeço, Luiz Aguinaldo, agradeço o pessoal do blog, da rádio, que sempre está aí, e estou disposto a responder todo e qualquer entendimento. E não é porque eu sou bonzinho, não é a concepção de homem público que eu tenho. Dever. Você foi bem solicitado esses dias. Com certeza. Tá? E respondo, não tenho medo de responder qualquer coisa, qualquer questionamento, qualquer explicação, porque, como eu costumo dizer, ganhar o maior salário da cidade todo mundo gosta, mas ser questionado, ser criticado, nem todo mundo gosta. Eu estou aqui à disposição, gosto de fazer isso e sou um democrata, não fico bravo com nada. Pode perguntar o que quiser. Muito obrigado, Ricardo. Não, para finalizar, tem mais um minutinho. Você falou em salário. Tem algum projeto para aumentar o salário dos vereadores para Sinuca? Quando você aumenta o número de vereador, você tira essa possibilidade. É disso que eu estava falando dos vereadores de Maringá. Ao diminuir, você está votando no seu salário. Você está dobrando o seu salário automático. Tá? Quando você aumenta, porque aí você perde essa possibilidade. Tá? Então é isso que a gente fez, zelar pelo dinheiro público.